Tá, esse é o assunto desse vídeo. As ações vêm despencando e nós vamos falar sobre os dividendos em 2023 que correm o risco de reduzir. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Já deixa o like nesse vídeo e considere também se inscrever no canal ativando o sino, tá? A Taesa é o segundo maior peso do meu portfólio e eu vou comentar o que eu vou fazer com as ações também. Então, a Taesa aí, ela vinha de uma certa alta e desde os seus últimos topos aqui que ela bateu, ela já cai aqui mais de 17%, né? Então, eu havia comentado em vídeos anteriores que sempre que ela vinha nessa alta, vendia causa acima para ganhar aquele dividendo sintético e quando ela caía aqui nesses valores menores, eu vendia puts em torno de abaixo aqui dos R$35, né? Será que vale a pena comprar a Taesa aos R$35? A gente vai refletir um pouquinho mais aqui nesse vídeo, tá? E a Taesa costuma anunciar dividendos até 5 vezes ao ano, mas o dividendo no ano inteiro foi muito forte dela. Em novembro, inclusive, deu uma surpresa aqui, né? Foi bem forte. E eu acredito que o dividendo de dezembro não deva ser anunciado. Mas isso aqui é a minha expectativa. De repente ela nos surpreende. Eu vi aqui que ela também está de olho em leilões, então isso aqui vai ser uma narrativa constante aí para ela. Eventualmente pode ser que aconteça em alguns períodos ela reduzir o dividendo, a gente tem que ter paciência com isso. O mercado duvidava dela em 2021, o mercado duvidava dela em 2022, ela surpreendeu o mercado novamente, né? Esperava-se um 2022 fraco, com queda nos dividendos, né? Isso aqui foram várias corretoras falando isso, mas o fato é que os resultados vieram forte. Qual a coisa mais importante para uma empresa? Os resultados. Então a gente vê o EBITDA da empresa subindo 32,6% aqui nos 9 meses, né? O lucro também subindo 60,7%, desempenho indo bem aqui em todas as linhas que a gente possa ver, e os dividendos batendo 17,7% de yield aqui, tá? Um dividendo fantástico, assim, se você descontar o dividendo de dezembro de 2021, ainda assim vai ser um dividendo próximo dos 14%, que é muito bom, né? Supondo que ela nem vá anunciar mais em 2022. Então, nós temos um dividendo muito forte dessa empresa e resultados sólidos, né? Então, ao longo de diversos anos, ela pôde nos apresentar margens muito interessantes aqui de EBITDA, por mais que o mercado às vezes duvide dela, ela sempre trouxe esses resultados, né? Recentemente, para crescer um pouco mais, ela exatamente se endividou um pouco mais e agora o mercado está um pouco com medo dessa dívida, em momento de Selic alta, mas é uma dívida ainda bastante tolerável aqui de 3,7 EBITDA, né? Um setor muito aqui previsível, né? Então a gente vê um ponto muito interessante que poucos dizem, mas eu sempre busco dizer aqui, que é a questão do endividamento diferenciado para o setor de energia, e a Taesa ela tem muita atenção em relação a isso. Então a gente vê que o perfil da dívida dela tem muito aqui debêntures incentivadas, né? Então as debêntures incentivadas, como elas são isentas aí para a pessoa física, as empresas acabam conseguindo, né, pagar taxas um pouco menores, além do nome, né, da Taesa também ser um ponto diferencial, né? Então a gente vê aqui que ela consegue, né, emitir debêntures verdes e a sua eficiência aqui é um diferencial competitivo realmente. A gente pode ver a alíquota efetiva da Taesa é baixíssima, 13,2%. Em 2022, não era só a média aqui do Brasil, 34%, ela consegue isso como? Exatamente aí com as debêntures, com o JCP, e várias empresas a gente vê usando aqui o JCP, benefícios fiscais, várias vezes aqui temos a questão do lucro real presumido, e nós já vimos isso também na Transmissão Paulista, então tem diversas formas para a empresa conseguir uma eficiência muito legal, 13,2% é insano aqui para o Brasil, essa alíquota aqui, né? E quando a gente fala de dividendos da empresa, entre pequenos sobes e desces, está subindo, né? Com dividendos porrada, né? Dividendos aqui fantásticos. Mesmo eu não acreditando que ela não pague mais de 2022 mais nenhum dividendo, ainda assim, dividendo está porrada aqui, está recorde, né, da empresa. Dividendos quase sempre na casa dos 2 dígitos, né? Isso aqui envolve cotação, tudo bem, mas, poxa, é muito interessante uma empresa com um fluxo de pagamento desse, uma previsibilidade gigantesca, né? E o case é simples, né? Simples. Eu não sei porque o mercado cria tanto zoom na empresa. É o quê? Inflação pegou pesada? Beleza. No primeiro momento a empresa sofre um pouco, depois ela reajusta essa inflação. A inflação não pegou pesado. Beleza, tá lá as receitas normal. O que ela tem que fazer é entregar dados acima da inflação. Nós vamos ver que ela consegue, inclusive ao longo dos anos,
conseguir também desempenho nas cotações acima da inflação. Simples, né? Porque os resultados estão acima da inflação e cotação segue lucro, né? Aquela velha máxima lá, né? Então, aí de vez em quando tem uma redução da RAP, aí tem novos projetos entrando, a gente vê que mais entrou do que reduziu, essa que é a foto que a gente vê aqui, né? E nós temos novos impactos em projetos posteriores e alguma pouquinho aqui de redução mais à frente. Então tá traçadinho pra gente, não tem grandes surpresas, né? Mas o que está pegando aqui com a Taesa, na verdade, é que ela tem muitas linhas de transmissão a serem aí vencidas em 2030. Então é um desafio para ela conter essa perda aí de RAPs, né? Na verdade vai para leilão, ela pode ganhar ou não, pode renovar, pode acontecer N coisas, mas o fato é que o desafio está aí na mesa, né? Então 2030 é um desafio e ela tem que começar o quanto antes, aos pouquinhos aí ir vencendo os leilões. Ela vem fazendo isso aí de forma interessante, sem desespero, mas sim, vem fazendo, e ela destaca aqui, né, que ela vai precisar equilibrar os pagamentos de dividendos, investimentos e alavancagem. Ela contou isso aqui para a XP. Isso é uma verdade, a gente está vendo neste momento que os investimentos estão indo alinhadinhos, não estão exagerados e nem muito fracos, estão super ok para ela aqui nesse momento. Os dividendos, no meu entender, estão um pouco mais pesados, aí eles tinham que dar realmente uma reduzida, tá? E a alavancagem, a gente vê que está ali no limite, né? Um setor muito previsível, ela pode levar uma alavancagem desse jeito, mas com novos projetos na pauta para serem vencidos, ela tem que tomar cuidado realmente com isso. Então, nessa consolidação aqui desses 3 pontos, realmente, né, pode acabar sofrendo os dividendos aqui a valores um pouco menores, tá? Mas assim, lembre-se que o longo prazo a empresa é extremamente aí previsível, né? E aí a XP destaca também que os leilões especificamente aqui de 2023, como eu já venho falando também, são leilões aí gigantescos, né? Uma oportunidade que pode ser única aí, né? Então a empresa tem que estar totalmente atento. Então eu vou fazer a nova previsão de dividendos para a Taesa, não vai ser tão forte aí na casa dos 2 dígitos e mesmo assim ainda tem o risco de sair menor, mas o risco entre aspas, porque ganhar um leilão pode ser extremamente vantajoso aí no longo prazo, né? Então o mercado às vezes pensa muito no curto, inclusive pode sim acontecer alguma queda na cotação, a gente vê eventualmente acontecendo isso, e aí pode ser até uma oportunidade, tá? E falando em termos de preço justo da Taesa, a gente viu ao longo dos últimos anos, né, o mercado sempre elevando o preço da Taesa, tentando acompanhar as cotações, mas sempre dizendo que ela está meio cara, né? E agora não é diferente. O preço justo da Taesa pelo mercado é R$ 36,90, ela está cotada a 36. E quando a gente fala de preço justo das corretoras que eu mais costumo acompanhar aqui, a gente vê, né, que elas estão mais pessimistas ainda, teria que cair 4,5% a ação. O meu preço justo é R$ 41 aproximadamente aqui, eu ainda vou estar revisando, talvez caia um pouco, mas enfim, esse é o que eu tenho hoje para até o fim de 2023, vamos dizer assim, e aí eu gosto de comprar essas ações com um determinado desconto que bate ali exatamente nos R$ 35, tá? E quando tá para vender causa, eu vendo sempre acima desses 41, mas talvez eu mude aqui um pouco o preço, vou fazer as contas aí, mas não vai ficar muito longe, né? A gente vê muitas casas de análise mudando, de repente o preço aí da água para o vinho, aqui eu sempre mantenho uma coerência. Em termos de dividendo, aí sim, a gente precisa revisar. Eu estou aqui fazendo já a minha revisão, na verdade já foi feita, e pelos meus cálculos, nós teríamos então um dividendo para 2022 com o risco de diminuir ainda mais, caso a lei ganhe algum leilão pesado e tudo mais, um dividendo de 9%. É um dividendo ainda muito interessante, né? Vamos dizer a verdade, é um dividendo muito bom, mas com esse risco, né? Põe aí um grande asterisco que pode ser menor que 9% caso ela ganhe algum leilão. De qualquer jeito, a gente tem então o preço teto aqui de R$ 53,99, mas eu não gosto muito de manter o preço teto aí, porque fica muito distante geralmente aí, principalmente em preço de energia, né? Então, por isso que eu gosto de manter o meu preço justo, e aí eu ponho um descontinho de uns 15%, que eu já acho ok quando a empresa de transmissão, para estar aí observando a Taesa, então seria os 35 ali, mas como eu acabei de dizer, talvez eu diminua um pouquinho aí, mas nada de outro mundo. A empresa vem nessa queda, eu já acho interessante.
Então, o pessoal que é membro do canal aí, tá? Eu já coloquei aqui o dividendo previsto da Taesa, agora atualizado para 2023. Eu devo estar ajustando, então, qualquer dado aqui eu vou colocar aqui. Tem os preços das corretoras, né? E quem está indicando das corretoras também. Tem diversas ações aqui. E hoje eu vou fazer um vídeo explicando aí como utilizar essa planilha, tá? Mesmo que eu poste tarde, eu vou explicar como usa. E a gente pode até conversar uma forma de repente, aí tá melhorando essa planilha aí de alguma outra forma, tá? Inclusive, eu vou mostrar como passar para o Excel, tá? E quando a gente vê aqui o último ano, a Taesa aqui de verde, a Alupar de roxo e Transmissão Paulista de azul, a gente vê que todas elas estão no positivo, mas principalmente aqui a Taesa ainda é líder aí em altas, né? A gente pega aqui os 5 anos, a Taesa e a Transmissão Paulista estão muito próximas, 130 e poucos por cento para cada uma, a Alupar ficou um pouquinho para trás. Então a Taesa ali aos R$35 já começa a ficar mais interessante, de repente até pensar em comprar eventualmente, mas ainda acho um pouco mais interessante a Transmissão Paulista e a Alupar nos preços que elas estão. A gente vê aqui uma carteira com as 3 empresas, olha o desempenho, né? Nos primeiros 10 meses aqui, nos últimos 5 anos, tá? Nos primeiros 10 meses elas foram até que meio ruinzinhas, chegaram a cair 5%, enquanto o Ibov aí estava subindo 5%. 5,5 contra menos 5,5, né? Porém, nos anos seguintes, elas foram aí simplesmente caindo menos e subindo um pouquinho, e assim elas vão, ó, longe. Então, assim, não é nunca uma ação de grandes descontos, o triozinho aí, né? Mas olha o que elas oferecem. Não foram os anos dourados delas, e mesmo assim, elas subiram aqui, ó, 110% contra 40 e poucos aqui do Ibovespa. Elas ganharam do CDI, elas ganharam da inflação. Se pegar o CDI aqui e tirar o imposto, fica pior ainda. Então, elas deram porrada na renda fixa. Quer por IFIX, elas também vão ganhar do IFIX, né? Vamos por IFIX aqui, ó. Elas também ganham do IFIX, tá? Então, e olha que nós estamos falando de uma compra num dia aleatório de 5 anos atrás, sendo que o correto é a gente ir comprando e sempre quando a ação cai, a gente comprar mais um pouco, né? Então, isso aqui mostra que o potencial aqui é bastante positivo aqui para essas empresas no longo prazo. Em termos de provento, houve alguma evolução, mas não tão grande, porque a pessoa simplesmente não reinvestiu nada, né? Aí realmente fica difícil. Em termos de patrimônio, ó, o pessoal começou com 30 mil e terminou aqui com 46 mil e meio. Então, olha só, o patrimônio foi se ajustando e esse dividendo que ela ganhou de 15 mil e meio foi um dividendo real, né? Ela ganhou de verdade isso aqui porque o patrimônio dela foi até atualizado aí acima da inflação. Então foram investimentos extremamente positivos. Deixa aí nos comentários se você está comprando alguma dessas empresas de transmissão, principalmente a Taesa, gostaríamos de saber, né? Considere se inscrever no canal, deixa o like, o abraço e até o próximo. Valeu!